Olá família, mundo da manutenção, família Globaltech Brasil e parceiros aqui no YouTube. Família, é o seguinte, eu tô colocando essa videoaula aqui porque muitas das vezes, o que ocorre? Essa cliente aqui, ó, a gente vai estar falando aqui da panela elétrica, porém pode ocorrer em mais situações, tá? Exemplo, pode ocorrer aqui, ó, numa sanduicheira, tá? Pode ocorrer numa sanduicheira e pode ocorrer em uma panela de pressão e etc. De que eu estou falando? A cliente chegou comigo e falou assim, me ligou e falou o seguinte, eu consertei para ela uma lavadora e ela falou o seguinte: Seu Giovanni, eu tô com uma panela elétrica, ela vive queimando o arroz, né? Quando eu coloco lá, se eu não ficar de olho, ela queima o arroz. E muitas das vezes, quando está com esse problema, ela deixa o arroz cru, tá certo? Porque ela conclui o cozimento bem antes do tempo. E aí começa a queimar. Beleza, é um problema, tá? É um defeito muito simples, tá? E por ser tão óbvio, muitas das vezes a gente descarta alguns testes que são necessários. Então eu vou estar mostrando um componente que, se você perguntar para 90% dos técnicos, é simples, é medir continuidade, né? Verificar se esse componente, se ele está normalmente fechado, né? Transferindo aí, tendo continuidade de um lado para o outro. Beleza, porém não é só isso, né? Olha o caso dessa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui e vou virar. Olha só. Ó, normalmente quando você pega uma situação dessa, o que acontece? Tudo que trabalha com resistência, tá? Seja uma panela elétrica, seja uma sanduicheira, seja um ferro elétrico, qualquer tipo de equipamento que trabalha com resistência, né? Produzindo temperatura. O que acontece? Se eu pegar uma resistência dessa aqui, por exemplo, ela é de 1400 watts, potência dela, tá? Essa aqui é em 127. Se eu não tenho aqui um componente que trabalha aqui fazendo controle de temperatura, o que vai ocorrer? Vai superaquecer, tá certo? Vai superaquecer e essa resistência não vai durar. Ela vai arrebentar internamente, ela vai abrir internamente. Então tem que haver um componente que faça o controle de temperatura. Neste caso aqui, quem é? Termostato, né? Esse termostato aqui. E o que está acontecendo? O óbvio é o que? É a gente pegar, isso é o normal, é você pegar o teu multímetro, geralmente, colocar na escala de resistência, escala ômica, ou direto na escala de BIP, né? Como está aqui agora. Você pega e faz isso aqui, ó, né? Vem direto aqui, ó, claro, com ela fora da tomada. Fez isso aqui, pra você tá bom. Ah, tá normal. Pronto. Não precisa fazer mais nada. Agora eu vou testar a resistência, vou testar a microchave e etc. Na verdade, o que está acontecendo aqui, ó? Todo termostato ele tem que ser medido, tá? Ele tem que ser aferido de 3 formas. A primeira, esse termostato aqui, ele é um termostato normalmente fechado, tá? Ele é normal fechado, tá certo? Se você colocar uma tensão desse lado, ela vai estar presente neste lado, então é normal fechado. Esse é o teste que a gente faz, continuidade, beleza? Qual é o segundo teste que eu faço? O segundo teste que eu preciso fazer é aplicar a temperatura, tá? Aplicar a temperatura aqui e verificar se ele vai cortar, tá? Se ele vai haver o corte, tá? Acima da temperatura dele de corte, que é isso aqui, por exemplo. Esse aqui é 150 graus. Ó, aqui, ó. Aqui, ó, 150 graus. Então, se eu aplico 160 graus, logicamente tem tolerância. Ele tem que cortar. Normal, esse é o segundo teste. O primeiro teste é continuidade. O segundo é aplicar a temperatura e ver se ele está cortando realmente. Outra coisa, ele não pode cortar, tipo assim, você colocou aqui 250 graus, ele só vai cortar depois de 250 graus. Não pode, está errado, está alterado. Tá? Ele está alterado internamente. Terceiro teste que eu preciso fazer.
é o teste onde ele precisa voltar. Um exemplo. Apliquei aqui a temperatura, ele abriu, deixou de conduzir de um lado para o outro. Aí eu vou acompanhando aqui com o meu medidor de temperatura. Observei que chegou aqui em 90 graus, ele é de 150, chegou em 90 graus, ele voltou a conduzir novamente. Beleza, tá correto. Agora, por exemplo, ele só deixa de conduzir quando chega em 30 graus, que seja o ideal, seria mais ou menos aí 50% da temperatura que vem grifada aqui no corpo dele, tá? Então, por exemplo, ele é 180 graus, normalmente com 90 graus ele vai voltar a conduzir. É uma média assim para a gente ter uma noção. Esse aqui ele é de 250 graus, então vamos colocar uma média aí, metade de 250 graus ele vai, depois que você não estiver mais aplicando temperatura, tá? Depois que ele cortar, tá? O contato, quando eu falo cortar o contato, é deixar de conduzir. Tá? Deixou de conduzir, ele volta a conduzir com a metade dessa temperatura dele, 90 graus. Está quente aqui, cortou. Quando der 90 graus, ele volta novamente a conduzir. Então a gente vai estar aplicando o teste aqui para você, de repente, não pegar um componente desse aqui com esse defeito de não deixar de conduzir por problema interno. Ele está colado, você aplicou a temperatura nele, ele alcança a temperatura de corte, ultrapassa e ele não descola. Ou seja, você vai, se continuar usando o equipamento dessa forma, você vai danificar muito provavelmente a tua resistência. Beleza? Vamos fazer o teste aqui agora. Vou montar aqui uma pequena estrutura para a gente fazer o teste, para poder não machucar o dedo. Neste teste aqui, a gente vai precisar de quê? Vamos precisar de um medidor de temperatura, tá? Medidor de temperatura. Vou precisar de um multímetro, tá? Na escala de BIP, para a gente verificar o momento que ele faz o chaveamento, que ele passa a conduzir, e o momento que ele deixa de conduzir. Eu vou estar medindo um aqui de 180 graus. Eu tenho um de 180 e um de 150. 180 graus. Outra coisa, vai fazer isso aí, não deixa ele ficar encostando nos terminais, senão ele vai continuar chaveado e você acha que ele não está desarmando, pelo fato de estar encostando aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou encostar. Ó, do jeito que está aqui, se eu ligar o multímetro, ó, ele já vai conduzir. Ó, me mostra a resistência e me mostra que ele está conduzindo, pelo fato de eu estar ouvindo o bip. Agora eu vou aplicar aqui, ó, temperatura ambiente. Deixa eu só medir aqui para a gente ter uma noção. Ó, 30 graus, tá? Ó, a temperatura em cima do termostato, 30 graus. Pronto. Com o auxílio de um soprador térmico, tá? Esse aqui é o guerreiro aqui da Global, tá? Eu tenho aí um novo, mas por incrível que pareça eu não gosto dele. Eu gosto desse aqui, ele tá bem sujo, mas é topzera, viu? Aguenta tudo aí. Vou aplicar a temperatura. Bom, ele cortou, né? Ele cortou ele desligou, na verdade, tá? Depois da aplicação da temperatura, você vê que ele desligou. Vamos ver o momento em que ele volta. Ele desligou com quase 200 graus. Ele é de 180 e está baixando. Ele teria que entrar com 90. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui acompanhar. Ele voltou com 90 graus, tá? Aproximadamente 90 graus. Vou aplicar novamente a temperatura e acompanhar. Cortou. Ele cortou exatamente com 200 graus. O que ocorre? Ele é de 180 graus. Ele vai voltar novamente. Ó.
ele voltou, ele deixou de conduzir a partir de 200 graus. Ele é 180, tudo bem, tem a tolerância aí de mais ou menos 10% para mais ou para menos, é normal. Agora, ele não poderia acontecer de ele deixar de conduzir com 250, 300 graus, né? Então, ele deixou de conduzir. Vamos ver quantos graus ele está apresentando agora. Que fica bem ruim para a gente observar. 149. Ó, voltou a conduzir novamente, próximo de 100 graus. Então está na média e está funcionando normalmente, tá? O que eu quero mostrar com esse teste? Já esse aqui não passa no teste, tá? Esse aqui eu vou ter que trocar. Esse aqui da panela, tá? Esse aqui, ó, ele não passa no teste. Você pode aplicar 300 graus, ele está colado, ele não volta de jeito nenhum. Está conduzindo o tempo todo. Então, a moral do vídeo é o seguinte: não acredite no teste de continuidade apenas pelo fato, tá? Aqui, ó, dele já está conduzindo. Às vezes ele está colado, ele está conduzindo porque ele está colado. Deixa eu ligar aqui o multímetro. Ó, esse aqui, ó, por exemplo. Ó, normal, ele está conduzindo. A função dele é conduzir e cortar. Porém, se ele estiver colado, ele não vai deixar de conduzir. Aqui, ó. Ele é 60 graus, tá? Ó. Ele é 60 graus, tá? 10 amperes, beleza? A potência da resistência, essa aqui é bem baixa, tá? Então, vamos fazer um teste. Esse aqui, ele tá colado. Então, vamos descobrir por que é que ele não dispara, por que é que ele queima o alimento, tá? Vou montar novamente aqui a estrutura para a gente já fazer um teste. Esse foi o que nós testamos agora há pouco, né? Eu virei isso aqui para ele não encostar. Esse é aquele lá de 180 graus. Beleza? Vamos fazer o teste nesse aqui de 60 graus. Como ele tá ruim, gente, eu vou tirar essa base aqui que fixa ele na essa base aqui, ó. Senão ela fica encostando aqui em cima, fica direto. Eu vou tirar ela já que ele tem defeito, tá? Você tem duas formas de tirar. Você pode inclusive tirar sem danificar, ó, fazendo isso aqui, ó, para tirar ela. Vou fazer isso aqui para facilitar a nossa vida, ó. Tirei. Agora eu posso fazer o teste mais tranquilamente. Deixa eu só montar aqui. Se eu deixar aqui, eu vou acabar queimando meu teste. Acho que se eu encostar aqui, ele funciona também. Ó, como aqui faz parte da estrutura que eu coloquei ele aqui, ó, tá? Então vou deixar a ponta de prova aqui para mim não queimar a ponta de prova na hora do teste. Deixar ela aqui, ó. Você vê que ele não disparou, tá? Ó, ele não disparou. Você continua ouvindo o buzzer, né? Ele não dispara. Se você deixar, você pode jogar aqui em cima, ele fica direto. Lógico que tá bastante quente, ó. Se eu continuasse aqui, ele poderia derreter internamente os terminais, alguma coisa do tipo, né? Ele fica colado, tipo, ele cria uma solda, né? Então, se você continuar aplicando, ele vai soltar, com certeza. Entendeu? Tá muito, muito, muito quente. Então, família, é isso aqui, ó. Se você pegar panela de pressão queimando aí o feijão, panela de arroz aí queimando o arroz, faz um teste no termostato, tá? Esses três testes. Primeiro teste de continuidade, segundo teste é para ver se ele está desarmando, tá? Precisa saber se ele está desarmando. O terceiro teste é saber se está desarmando no tempo certo, tá? Armando e desarmando no tempo certo, continuidade.
Isso aí é um teste que é necessário para você não ter retorno, tá bom? Um abraço, família, Deus abençoe e vamos avante.